Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Paralelas. Eu sou o Thiago e agora estarei falando sobre o livro de um pouquinho sobre terror. Esse livro é Formaturas Infernais. O que fala sobre o livro? Ele é uma coletânea de 5 contos de algumas escritoras nomeadas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, 2 delas são bem conhecidas. Uma delas mais ou menos, e as outras 2 não são, digamos, conhecidas aqui. O primeiro conto que tem nesse livro, ele é da Meg Cabot, com o título de A Filha da Exterminadora. O que fala esse conto? A filha da Exterminadora nada mais é do que uma menina que é filha de uma caçadora de vampiros, onde o Drácula transformou a mãe dela numa vampira, e a filha dela tem, digamos, como objetivo de caçar o Drácula para que sua mãe volte a ser humana. Que no caso aqui, quando o seu criador é morto, todas aquelas pessoas que foram transformadas em vampiras voltam a ser humanas. E como toda a história da Maggie Cabot, o final delas é sempre aquele tom de felizes para sempre. Quem já leu algum livro dela, ou já leu todos os livros publicados por ela, deve saber do que eu estou falando. E sempre tem aquela de final feliz, como eu citei, e que todo mundo arranja um par, um namorado ou uma namorada no final de suas histórias. É a mesma coisa que isso daqui, só muda, digamos, o tom. Agora, em relação ao terror, é fraquinho. O segundo conto é da Lauren Mireiko. Posso estar errado no nome, mas enfim. O título do conto dela é O Buquê. Ele é baseado no conto do W. W. Jacobs da A Pata do Macaco, ou A Mão do Macaco. Basicamente é a mesma história, só que a única coisa que muda é que em vez de ser uma pata do macaco morto, é um buquê de flores. E ele é, digamos, são 3 amigos que vão querer ver o futuro com a Madame Z, ou Madame Zanzibar, para, digamos, ver o futuro deles e tal. E nisso, a moça que vê um buquê bonito e ela pede aquele buquê para ela. Claro que, né, apesar de que a vidente sabia que tinha uma maldição ali e tal, a menina pega e leva. E nisso, ela pede um desejo que acaba se tornando realidade, mas de uma forma distorcida. O que acaba trazendo uma tristeza para as 2 amigas e que, por consequência do segundo pedido, vai haver uma coisa mais, como eu posso dizer, complicada para o lado de uma delas. Na minha opinião, esse conto foi, digamos, o mais assustador entre os 5, porque ele que é o que puxa mais para esse lado sombrio e aterrador do objetivo do livro em si. O terceiro conto nós temos da Kim Harrison, que é Madison Avery e a Morte. Tem uma série de livros, eu não sei bem ao certo quantos são, mas devem ser 3 ou 4, me corrija se eu estiver errado, ou devem ter mais, que é como se fosse a mesma história, mas com detalhes a mais e estendida do que aconteceu depois. Que é o nome da personagem, Madison Avery. Ela vai para sua formatura e lá, depois do baile, saindo com o rapaz, ela acaba sendo morta. E nisso acontece algumas coisas com ela acaba ficando com uma pedra que aperfeiçoa com a alma dela, e aí estão atrás dela, coisas assim referente a anjos da morte e coisas assim. É um conto assim bem, posso dizer, metade dele se baseia na formatura dela e a outra metade seria isso. Então, não tem muito o que falar sobre isso, porque ele é um pouquinho objetivo depois do que acontece depois do baile. Porque ele se estende muito em relação à descrição do baile, o que aconteceu lá, aquele blá 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 todo, como vocês devem saber, certo? O próximo conto é da Michelle Jaffe, que é Salada Mista. Em inglês, o nome do título é Kiss and Tell. Se eu não me engano, é Beijar e Contar, ou Beijos e Contos, algo assim. O porquê do nome, não dou certeza para vocês do que seria. Mas o conto ele se baseia numa menina que tem, digamos, superpoderes e que ela tem uma missão de proteger a Cib, se eu não me engano o nome dela, de
como eu posso dizer assim, de mantê-la em segurança. E nisso acaba acontecendo problemas que querem matar as duas e tal. É um conto assim bem fora, podemos dizer. Ele não puxa pro lado do terror. A questão da formatura é só uma passagem, não é um dos focos ali da história. E ela pende assim de uma forma bem chata, porque não é o objetivo da história ali se falar sobre a formatura em relação a alguma coisa aterrorizante. Ela foge totalmente desse padrão. Então eu posso dizer que Salada Mista é o pior conto entre os cinco. E o último, mas não menos importante, da Stephenie Meyer, que é Inferno na Terra. Isso seria, digamos, demônios que vão em formaturas para destruir a formatura dos sonhos de todos os formandos, seja da forma que for, mas discretamente. O conto se baseia mais ou menos isso, que a garota que está lá, que é uma demônia, ela tá dali de algum jeito para destruir a formatura de todos eles. E nisso, na saída, quando ela sai ali para se encontrar com, digamos, uma irmã dela, demônia também, elas falam sobre o inferno na Terra que é para acontecer em relação a isso. Só que a única coisa que os impede é os anjos que estão ali para, digamos, tirar essa maldade deles e tal. Em relação, digamos, ao livro todo, eu daria um 7,5. Por quê? O nome do título do livro é Formaturas Infernais, certo? O que teve de infernal aqui foi bem vago. E em relação assim ao seu terror, aquela coisa de drama assim mais, né, de tirar o fôlego, foi bem fraco. Então, não posso dizer que foi um livro ótimo, que foi um livro bom, porque ele deixou um pouco a desejar. Mas o que eu tenho para dizer seria isso. Obrigado a todos que assistiram. Então, até a próxima.